Boa noite. Que Jesus nos ampare a todos. Nossas vibrações carinhosas, pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem, encarnados e desencarnados. Que a misericórdia do Pai se faça presente em todos os corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Em nosso cotidiano, como são os nossos sentimentos perante aquele que nos agride verbalmente ou de alguma outra forma? Como tratamos aquele que foi instrumento de situações que podem nos prejudicar, nos ferir, nos magoar? Teve atitudes que nos desagradam. Como nós agimos? Nós agimos ou reagimos? E tomada a atitude, como ficamos? No Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, Instruções dos Espíritos, item 9, a vingança, do Espírito Julie Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira, contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda um momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la.
Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. E no livro Depois da Morte, parte 5ª, O Caminho Reto, Leon Denis aborda o tema da seguinte forma. É no item 48, doçura, paciência, bondade. Então ele inicia assim: se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz muitas virtudes. Desta derivam a paciência, a doçura, a prudência. Ao homem caridoso é fácil ser paciente e afável, perdoar as ofensas que lhe fazem. A misericórdia é companheira da bondade. Para uma alma elevada, o ódio e a vingança são desconhecidos. Para acima dos mesquinhos rancores, é do alto que observa as coisas. Compreende que os agravos humanos são provenientes da ignorância e por isso não se considera ultrajada nem guarda ressentimentos. Sabe que perdoando, esquecendo as afrontas do próximo, aniquila todo germe de inimizade, afasta todo motivo de discórdia futura, tanto na terra como no espaço. A caridade, a mansuetude e o perdão das injúrias tornam-nos invulneráveis, insensíveis às vilanias e às perfídias. Promovem nosso desprendimento progressivo das vaidades terrestres e habituam-nos a elevar nossas vistas para as coisas que não possam ser atingidas pela decepção. Perdoar é o dever da alma que aspira à felicidade. Quantas vezes nós mesmos temos necessidade desse perdão? Quantas vezes não o temos pedido? Perdoemos a fim de sermos perdoados, porque não poderíamos obter aquilo que recusamos aos outros. Se desejamos vingar-nos, que isso se faça com boas ações. Desarmamos o nosso inimigo desde que lhe retribuímos o mal com o bem. Seu ódio transformar-se-á em espanto e o espanto em admiração. Despertando-lhe a consciência obscurecida, tal lição pode produzir-lhe uma impressão profunda. Por esse modo, talvez tenhamos, pelo esclarecimento, arrancado uma alma à perversidade. O único mal que devemos salientar e combater é o que se projeta sobre a sociedade. Quando esse se apresenta sob a forma de hipocrisia, simulação ou embuste, devemos desmascará-lo, porque outras pessoas poderiam sofrer. Mas será bom guardarmos silêncio quanto ao mal que atinge nossos únicos interesses ou nosso amor próprio. A vingança, sob todas as suas formas, o duelo, a guerra, são vestígios da selvageria, herança de um mundo bárbaro e atrasado. Aquele que entreviu o encadeamento grandioso das leis superiores,
do princípio de justiça, cujos efeitos se repercutem através das idades, esse poderá pensar em vingar-se? Vingar-se é cometer duas faltas, dois crimes de uma só vez. É tornar-se tão culpado quanto o ofensor. Quando nos atingirem o ultraje ou a injustiça, imponhamos silêncio à nossa dignidade ofendida. Pensemos nesses a quem, num passado obscuro, nós mesmos lesamos, afrontamos, expoliamos, e suportemos então a injúria presente como uma reparação. Não percamos de vista o alvo da existência que tais acidentes poderiam fazer-nos olvidar. Não abandonemos a estrada firme e reta. Não deixemos que a paixão nos faça escorregar pelos declives perigosos que poderiam conduzir-nos à bestialidade. Encaminhemo-nos com ânimo robustecido. A vingança é uma loucura que nos faria perder o fruto de muitos progressos, recuar pelo caminho percorrido. Algum dia, quando houvermos deixado a terra, talvez abençoemos esses que forem inflexíveis e intolerantes para conosco, que nos despojaram e nos cumularam de desgostos. Abençoá-lo-emos porque das suas iniquidades surgiu nossa felicidade espiritual. Acreditavam fazer o mal e, entretanto, facilitaram nosso adiantamento, nossa elevação, fornecendo-nos a ocasião de sofrer sem murmurar, de perdoar e de esquecer. A paciência é a qualidade que nos ensina a suportar com calma todas as impertinências. Consiste em extinguirmos toda a sensação, tornando-nos indiferentes, inertes para as coisas mundanas, procurando nos horizontes futuros as consolações que nos levam a considerar fúteis e secundárias todas as tribulações da vida material. A paciência conduz à benevolência. Como se fossem espelhos, as almas reenviam-nos o reflexo dos sentimentos que nos inspiram. A simpatia produz o amor. A sobranceria, o orgulho, origina a rispidez. Aprendamos a repreender com doçura e, quando for necessário, aprendamos a discutir sem excitação, a julgar todas as coisas com benevolência e moderação. Leon Denis agora fala sobre a cólera. E nós vamos ver do livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, sobre para vencer o mal. Vamos pensar um pouco. Muitas vezes não desejamos o mal. Pensamos que perdoamos, mas o tratamento que damos àquela pessoa já não é o mesmo, pois inconscientemente guardamos algum sentimento que nem mesmo nos damos conta. É a meia bondade com que tratamos e que Emmanuel nos esclarece até quanto às consequências para nós mesmos. Essa vingança disfarçada, o dragão do mal. Nós vamos ver então, é o capítulo 30. Emmanuel inicia colocando palavras de Paulo, que escreveu aos Romanos, Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança, perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo
na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem do mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Podemos dizer que Jesus é o maior exemplo que temos dessa bondade, pois ele retornou após a morte na cruz para ajudar a todos e continua a nos acompanhar no nosso desenvolvimento, para que também cheguemos a Ele e cheguemos a Deus. E quantos outros exemplos teríamos para citar daqueles que já desenvolveram essa bondade? Frei Fabiano diz: perdoas a quem te fere e segue a abençoar a mão que te feriu, porque sabes que este que te alcançou não dispunha de outra forma de te pedir socorro a não ser te ferindo. Então, quantas vezes a pessoa não está bem e ela tem atitudes ali que inadvertidamente, invigilantes, achamos que a pessoa quer nos ofender. Nem sempre é isso. Muitas vezes ela está nos pedindo socorro. E tem uma passagem da vida de Frei Fabiano, olha, na enfermaria certa vez servia a um doente um prato de caldo bem quente. O doente, por qualquer motivo, se exaltou e num gesto repentino atirou com a terrina no bondoso enfermeiro. Porém, longe de qualquer censura, compreendendo seu estado de angústia pela doença, Frei Fabiano chegou-se a ele, pediu-lhe perdão do seu pouco jeito de servir-lhe, prometendo ir imediatamente apanhar outro prato. O enfermo que o agredira, pasmo com tamanha tranquilidade, caiu em prantos pedindo-lhe perdão. Frei Fabiano soube ali tocar aquele coração com a sua bondade e modifica-lhe o quadro. Será que nós também não podemos agir assim? Se nós pedimos a Deus que nos perdoe, não podemos ter a compreensão para com o nosso próximo? A paz é também alimento da alma, e se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedimos a tolerância do Pai Celestial em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar aos outros com a nossa tolerância. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Nos 2 últimos encontros desse mês, trouxemos apontamentos sobre Allan Kardec, nascido a 3 de outubro de 1804.
A doutrina nos revela um Kardec altamente preparado, perspicaz, inteligente, metódico, com profunda capacidade de questionar e dissertar sobre os temas trazidos por ele e esclarecidos pelos espíritos. Daí afirmar-se que a doutrina é dos espíritos, porque foi trazida por estes, contrariando algumas vezes as convicções de Kardec. Mas só um mergulho nos escritos deixados por ele em sua escrivaninha e nos dados trazidos por seus biógrafos em pesquisas cuidadosas, nos permite conhecê-lo melhor e admirá-lo ainda mais. Dando sequência, então. Retornando de Yverdon à França, logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e preparar o seu primeiro livro didático. O Cours d'Arithmétique constitui a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rivaio. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos de idade, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias próprias. Essa obra era recomendada aos institutores, que seriam os professores, e às mães de família, que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética, e primava pela simplicidade e clareza, qualidades essas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivaio e Kardec, tanto na primeira fase, depois como Allan Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Este não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetra-lhes a essência, por assim dizer. Aprendera com seu mestre Pestalozzi que na família, sobretudo nas mães, se encontra o verdadeiro centro da educação infantil, a pedra angular sobre a qual queria repousar todo o edifício do seu sistema de educação e de instrução. A mãe, em sua perfeição, é o verdadeiro modelo, a imagem viva da educação. A perfeita educação, na essência de sua natureza, em seu ideal mais completo, deve ser a imagem da mãe de família. Nesses primeiros passos, Rivaio traduz em diferentes partes e no todo, como que prenunciando os elevados rumos de sua atividade pedagógica, um espírito fecundo, pesquisador e amante da ciência, com a sadia ambição de tudo fazer em prol da educação da França. No início da obra, no discurso preliminar, ele declara: desejando tornar-me útil aos jovens e concorrer assim com todas as minhas forças para aplainar-lhes a trilha árdua dos estudos, aproveitarei com empenho os conselhos que de boa vontade me chegarem de pessoas que me são superiores pelo saber e pela experiência, considerando ainda que a aprovação dos homens de bem sempre me será gratíssima recompensa. Quem assim se expressava era um moço de apenas 18 anos, mal saído dos bancos escolares, mas vivamente interessado em libertar a ignorância, com todas as suas perniciosas consequências, a juventude de sua pátria. Era membro de muitas sociedades científicas, e entre elas a da Academia Real de Arras, que no concurso de 1831 lhe coroou uma notável memória acerca da questão: qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? De 1835 a 1840, fundou em sua casa, na rua Sèvres, cursos gratuitos de física, química, anatomia comparada, astronomia, etc. Empresa digna de louvores em qualquer tempo, mas principalmente numa época em que poucos eram os interessados que se aventuravam por aquela senda. Entre as numerosas obras podemos citar as seguintes:
Plano para o Melhoramento da Instrução Pública, 1828, Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso de professores e de mães de família, 1829, Gramática Francesa Clássica, 1831, Manual para Exames de Capacidade, Soluções Racionais de Questões e Problemas de Aritmética e de Geometria, 1846, Catecismo Gramatical da Língua Francesa, 1848, Programa dos Cursos Ordinários de Física, Química, Astronomia, Fisiologia, Pontos para os Exames da Câmara Municipal e da Sorbonne, acompanhados de instruções especiais sobre as dificuldades ortográficas, 1849, obra muito estimada na ocasião, da qual ainda, em 1869, quando foram trazidas pelo biógrafo, se faziam novas edições. Antes que o Espiritismo lhe viesse popularizar o pseudônimo de Allan Kardec, havia ele, como se vê, sabido ilustrar-se com trabalhos de natureza muito diversa, os quais tinham por finalidade esclarecer a massa popular, prendendo-se ainda mais ao sentimento de família e amor à pátria. Foi com a produção dessas e outras obras que Rivail tornou-se um homem de grande instrução. Nada era desconhecido para ele. Sua curiosidade baseava-se em sólido método de pesquisas. Com a venda da sua obra em larga escala e a assiduidade do seu trabalho, Denisard Rivail pôde alcançar uma singela abastança. Tinha um nome conhecido e acatado, seus trabalhos merecidamente louvados, muito antes dele imortalizar o nome de Allan Kardec. E tudo isso sempre com a colaboração discreta, zelosa e espontânea da senhora Rivail, que dava ao marido todo o apoio possível para que ele pudesse desempenhar sem tropeços de qualquer espécie a sua tarefa educacional. Retornando então às primeiras experiências de Allan Kardec e dando continuidade, bem depressa, diz ele, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Plenemaison, travei o conhecimento com a família Boudin, que residia então à rua Rochechouart. O senhor Boudin me convidou para assistir às sessões semanais que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Eram bastante numerosas essas reuniões. Além dos frequentadores habituais, admitiam-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Os médiuns eram as duas senhoritas Boudin, que escreviam numa ardósia com auxílio de uma cesta chamada carrapeta e que se encontra descrita no livro dos médiuns. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive ensejo de ver as comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Eram geralmente frívolos os assuntos tratados. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, não tanto pelas revelações como pelas observações. Apliquei a essa nova ciência, como fizera até então, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências, dos efeitos procurava remontar as causas.
por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com muita circunspecção e não levianamente, ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio essa verdade, me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo. Do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos como houvera feito com os homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar, e não reveladores predestinados. Tais as disposições com que empreendi meus estudos e neles prossegui sempre. Observar, comparar e julgar, essa a regra que constantemente segui. Até ali, as sessões em casa do Senhor Budã, nenhum fim determinado tinham tido. Tentei lá obter a resolução dos problemas que me interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram sempre respondidas com precisão, profundeza e lógica. A partir de então, as sessões assumiram caráter muito diverso. Entre os assistentes contavam-se pessoas sérias, que tomaram por elas vivo interesse, e se me acontecia faltar, ficavam sem saber o que fazer. As perguntas fúteis haviam perdido para a maioria todo atrativo. Eu, a princípio, cuidara apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente. Foram aquelas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, constituíram a base do Livro dos Espíritos. No ano seguinte, 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à rua Tiquetone, em casa do senhor Rustam e da senhorita Jafé, sonâmbula.
Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem. As comunicações eram transmitidas por intermédio da senhorita Jafé, médium, com auxílio da cesta de bico. Estava concluído em grande parte o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Eu, porém, fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Lembrei-me de fazer dele objeto de estudo nas reuniões do Sr. Rustam. Ao cabo de algumas sessões, disseram os espíritos que preferiam revê-lo na intimidade e marcaram para tal efeito certos dias nos quais eu trabalharia em particular com a senhorita Jafé, a fim de fazê-lo com mais calma e também de evitar as indiscrições e os comentários prematuros do público. Não me contentei, entretanto, com essa verificação. Os espíritos assim me haviam recomendado. Tendo-me as circunstâncias posto em relação com outros médiuns, sempre que se apresentava ocasião, eu aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais espinhosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram concurso a esse trabalho, da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Pelos fins desse mesmo ano, as duas senhoritas Budã se casaram. As reuniões cessaram e a família se dispersou, mas então já as minhas relações começavam a dilatar-se e os espíritos me multiplicaram os meios de instrução, tendo em vista meus ulteriores trabalhos. Kardec assinala na Revista Espírita que foram as jovenzinhas irmãs Budã os médiuns que mais concorreram para esse trabalho. Com a publicação do Livro dos Espíritos, estava dado o primeiro grande passo. E no Evangelho segundo o Espiritismo temos: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Eles nos mostra este mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas incessantemente atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por esta razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer este mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também o Espiritismo diz: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Gratos por mais esses momentos de comunhão de pensamentos
que as claridades do conhecimento tragam reconforto aos nossos corações. Tenhamos